Tudo bom, turma? Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Vou falar um pouco mais sobre a questão da inflação que a gente vem hoje vivendo, né? A gente vivendo num cenário ali de guerra, num cenário onde muita gente vem fazendo perguntas: poxa, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Será que eu estou aproveitando o cenário? Mas esse tema aí específico, eu vou falar para as pessoas que, querendo ou não, estão buscando ali entender mais sobre o seu cenário econômico. Entender também o dinheiro que elas estão aplicando e guardando todo mês na poupança, poxa, qual que é a rentabilidade dele? Quanto eu estou recebendo desses meus investimentos? Porque na ponta não é só sobre guardar dinheiro, mas é também ter um planejamento que oferte para você e ofereça no final da ponta uma aquisição de meio tributário. Querendo ou não, o banco, até você juntar 1 milhão, ele não é seu amigo. Então, o porquê deixar o dinheiro na poupança, conforme o tempo vem passando, não está sendo tão favorável. Quando eu falo de poupança, eu estou falando com uma galera que vem de lá de trás, na época do Henrique Cardoso, ou do Fernando Henrique Cardoso, do Collor, tá? Já passou por algumas experiências. E nessa apresentação, turma, eu vou falar sobre deixar dinheiro na poupança hoje é perder dinheiro. Pode ser algo que eu venho falando há algum tempo já, e quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha aqui como assessor, vem entendendo que a questão da inflação do qual nós estamos vivendo, tá? Ela não é de um país tão emergencial, mas ela é sim de um país emergente. A gente vive num cenário de quase 4%. Num país onde a poupança rentabiliza 6%, você acaba não tendo uma rentabilidade tão efetiva, tá? E eu quero falar mais sobre isso. Mas eu não posso falar disso a não ser também falando do problema de você ter o dinheiro ali também atrelado à poupança, tá? Hoje eu trouxe alguns cenários aqui. Hoje a gente está vivendo num cenário de CDI, para quem não conhece, que é uma base, né, do que os bancos eles vêm efetivando de empréstimo. Hoje o CDI ele é um certificado de depósito interbancário, onde o banco ele tem uma taxa básica para fazer intermediações entre si. Mas se hoje você deixa o recurso atrelado num CDB, você deixa atrelado mesmo num tesouro direto, a métrica é de você ter uma rentabilidade do CDI, que hoje está pagando por volta de 14,51, tá? Então, você que tem aquele recurso atrelado numa poupança, a sua rentabilidade média, ela está sendo da metade da básica da taxa de juros que nós temos hoje de 14,51, está sendo por volta de 6,17. Então, vamos fazer um cálculo base? Se você tem uma taxa Selic que está lhe pagando quase 15%, você tem uma poupança que rentabiliza metade dessa taxa de juros e você tem uma inflação que está correndo o seu poder de compra de quase 4%. Consegue entender que essa poupança, no final das contas, ela não vai conseguir suprir a rentabilidade que a sua carteira ela precisa? Então, eu coloquei ali embaixo para vocês acompanharem, turma, para vocês verem a métrica, que hoje, deixando o seu dinheiro atrelado no CDB, ao CDI ou até mesmo a um tesouro direto, você tem uma rentabilidade básica de 10%, quase 11%. E se você deixa aquele seu dinheiro atrelado ali a uma poupança, você tem uma rentabilidade básica ali de quase 3%. Meu, é muito pouco, tá? Por uma rentabilidade que você poderia aproveitar mais ali do seu recurso. E quando eu falo isso, não é que você está deixando aquele seu dinheiro de perder rentabilidade, mas você está deixando escoar 8,34% de rentabilidade quando você opta por utilizar a poupança, tá? Isso é importante. Isso significa que você não está perdendo dinheiro diretamente, tá? Mas está deixando de ganhar 8,34 ao ano. Quando a gente faz isso ao decorrer de 10 anos, meu, isso se torna uma bola de neve que não está correndo e não rolando ao seu favor, tá? Então, se eu fosse fazer um comparativo, é como se o dinheiro ele estivesse trabalhando meio período. Então, o que você quer fazer como empresário é efetivar melhor o seu dinheiro. Então, fazer com que ele trabalhe melhor para você. Então, é tirar ele da poupança e eu falo isso de forma gradual, tá?
Para você que está buscando conhecimento, me siga ali nas redes sociais, Bruno Finanças. Para você que ainda não está acostumado com isso e não quer fazer com que o seu dinheiro saia 100% da poupança, comece a migrar isso de forma gradual, tá? 10, 15, 20, 30, 40, 50%, para que o seu dinheiro não trabalhe só meio período, tá? E quando a gente fala de tesouro direto, a gente está falando de uma emissão do governo federal com garantia de tesouro nacional. O governo não tem como ele não deixar de parar de pagar você, até porque ele vai na casa da moeda, ele fala, emite dinheiro, emite papel, ele que eu vou pagar o meu acionista, tá? Então ele é um recurso sem risco de crédito e com proteção total e principal, tá? Então ele vai te pagar. Segundo, a gente tem CDBs, que é certificados de depósito bancários, no qual você pode emprestar dinheiro para o Nubank, para o Mercado Pago, para o C6, para o Itaú, para o Santander. Então, são emissões que você pode emprestar dinheiro para o banco ele recebe seu dinheiro, empresta com mais juros ainda para aquelas pessoas que estão fazendo crédito pessoal ou de alguma forma emitindo crédito, tá? E o CDB, ele é coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, como se fosse um seguro que você tem de até 250 mil, tá? Então você tem uma rentabilidade maior, mais do que 2 vezes mais do que a poupança e com garantias, tá? Então, eu vou falar diretamente para você que tem um recurso na poupança, não deixe dinheiro na poupança, porque dinheiro você perde ele sem perceber. Como minha mãe me dizia, se você não sabe trabalhar direito o seu dinheiro, pode ficar tranquilo que tem gente que sabe fazer mais e melhor do que você, e isso é o banco, tá, gente? Ele sabe sim melhorar aquela rentabilidade dele. Então, o seu dinheiro precisa trabalhar por você, guarde isso. E segundo, tá? A gente tem a perda silenciosa de algo chamado inflação, que é uma pessoa que entra na sua casa, come da sua comida, utiliza também do percentual do que você produz. Então, entender ele, tá? Não jogar não jogar a favor dele, mas contra ele vai trazer muito benefício ali. Então, se quer entender qual que é o melhor investimento que faz sentido para você, me siga nas redes sociais, Bruno Finanças, ou me procure de alguma forma nas minhas redes ali, vai ter, obviamente, link, alguma coisa para direcionar até mim. Turma, espero ter ajudado você, deixa um dedo no like ali, isso vai me ajudar muito, tá? E o intuito é levar maior e mais conhecimento para você.